Então você sabe dizer o que é o ofício do historiador. O ofício do historiador, A preocupação do historiador é explicar os acontecimentos, ou explicar como é que os acontecimentos foram narrados, enfim, entender um pouco. A história sempre... Nesse sentido, ela é mais concreta, talvez? Ela se preocupa em explicar como as coisas aconteceram. E nessa história, qual é o papel dos fatos e das datas, professor? São fundamentais, mas a data e o fato não falam por si mesmos. A data e o fato, é claro, todo discurso consistente, sério, tem que ser rigoroso quanto aos fatos e às datas, mas não pode se limitar a registrar datas e fatos. É preciso elaborar fatos e datas, é preciso teorizar os fatos, é preciso atribuir sentido, atribuir valor, porque mencioná-los apenas, isso não é conhecimento histórico. Quer dizer, não pode ter nenhuma ingenuidade perante o documento. Não, esse é o primeiro ponto do historiador. O historiador tem que suspeitar. Por isso que é o detetive. Fugir um pouco do empirismo historiográfico, do positivismo historiográfico e propor uma história pensada, uma história reflexiva, que, na minha opinião, é a história que deve ser. Então, distanciamento também é uma palavra importante no ofício do historiador. Exatamente. Ele vem com a suspeita a respeito das fontes. Não pode ser parcial. Entende? A objetividade é uma coisa, parcialidade é outra. Não só uma história de arquivo, embora o arquivo não seja menor, mas uma história que vai ao arquivo com problemas, com hipóteses, com conceitos, com um ponto de vista, com uma visão maior sobre a historicidade, sobre a vida. Tem um aspecto no trabalho do historiador que não é pequeno, que é o historiador como alguém que revela alguma coisa, sim, que descobre uma coisa. Exatamente. O que se espera de um historiador é a descoberta. Que ele é a descoberta, né, de aspectos do passado, mas sempre com muita suspeita. E aí só no amadurecimento, né, ao longo do curso, é que os alunos começam a se dar conta do que é o ofício do historiador. Queria agradecer ao professor João O'Hara por aceitar participar da nossa série Crise e Historicidade. Continuando nessa toada, falando a respeito da relação entre a produção do conhecimento histórico e a evidência da ocorrência de crises, né? Esse é um tema que está longe de ser uma novidade, né, no campo das humanidades, no campo da reflexão sobre o trabalho dos historiadores. No começo do século XX, por exemplo, foi muito comum que vários intelectuais falassem em uma crise generalizada dos valores no mundo ocidental. Oswald Spengler, por exemplo, falou de uma forma muito conhecida, em 1918, no declínio do Ocidente. E na década de 1930, ao refletir sobre a crise das ciências europeias, o filósofo Edmund Husserl dizia que se tratava não apenas de um problema epistemológico, mas de uma crise existencial e da crise de um projeto cultural do Ocidente. Levando em consideração esse tipo de diagnóstico, O'Hara, você acredita que um raciocínio semelhante se aplica à crise contemporânea? Bom, Marcelo, quando a gente pensa nesses momentos de crise, principalmente as tantas crises pelas quais a civilização ocidental e nós aqui na periferia da civilização ocidental passamos ao longo, né, do século XX e agora do século XXI, as ciências humanas em geral são geralmente chamadas justamente pelo fato de que o pensamento nas humanidades é o pensamento que visa compreender ou dar sentido, né, a essa nossa existência coletiva, para além de uma tabela mecânica de produtividade, de PIB, enfim, não pensar o que significam as relações humanas. Então, me parece inevitável, né, que a cada crise do tecido social mais amplo, também as ciências humanas sejam puxadas para certas discussões, para certos tensionamentos, que, na medida em que, enquanto esferas de produção do pensamento sobre a nossa existência, as ciências humanas fazem elas mesmas também parte das crises pelas quais o tecido social passa. Então, no nosso caso mais contemporâneo, em que a gente costuma falar aí de pós-verdade, de crise da verdade, alguns outros pesquisadores
preferem falar em crise da credibilidade, crise da autoridade epistêmica, por exemplo. O que me parece é que toda essa crise pela qual nós passamos no sentido mais amplo do tecido social não poderiam deixar de estar relacionadas com uma série de crises, por assim dizer, internas. Eu não, de maneira alguma, defenderia a distinção interna e externa agora, mas só para fins didáticos, né? Internas aos nossos campos disciplinares ou o campo das humanidades, por assim dizer. Então, quando a gente pensa nessas conexões entre as crises das humanidades e as crises sociais que são mais amplas, né, eu acho inevitável que a gente se pergunte, então, justamente por essa questão da justificação das ciências humanas, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Para que serve o estudo da literatura, o estudo do passado humano? Então, num certo sentido, quando a gente fala hoje que a gente passa por uma crise ampla da verdade, e evidentemente essa crise ampla da verdade tem o seu impacto dentro das disciplinas das humanidades e acaba tendo impacto em outras ciências que não estavam talvez antes acostumadas com o tipo de impacto que as humanas, né, já aturam há muito mais tempo. O caso mais recente talvez seja o da medicina, em que a mídia costuma tratar como a politização da medicina, mas que nada mais é do que uma certa ruptura de uma imagem que colocava então a ciência como absolutamente isenta das lutas que a gente pode chamar de seculares, né? As lutas que atravessam o tecido social. A gente tem, então, um cenário em que, uma vez que a crise do tecido social inevitavelmente está conectada com uma crise interna ao pensamento dentro das humanidades, me parece, então, inevitável que a gente pense justamente nesses momentos de, como foi em 18, como foi em 30, né? Em um movimento de desestabilização das nossas próprias categorias de pensamento. E na medida em que as nossas categorias de pensamento estão desestabilizadas, isso nos convida, de uma certa maneira, reformular as questões que dão sentido às nossas disciplinas e reformular a relação que as nossas disciplinas têm e que o produto do nosso pensamento tem com esse tecido social mais amplo, né? Eu espero ter atendido aí a pergunta. Até recentemente, havia uma convicção difundida que enquanto os humanos mudam no passado, o passado não muda. Ele era considerado além do controle dos vivos e, portanto, escrito em granito. Testemunhamos como, nos últimos 20 anos, essa verdade consensual foi posta em xeque e até mesmo revertida. Até bastante recentemente, as pessoas estavam convencidas que o passado estava fechado e fixo e que o futuro estava aberto para mudanças. Estamos agora experimentando o fato do passado estar constantemente mudando e o futuro tem se provado ser em alta medida determinado pelo passado. O passado parece não mais ser escrito em granito, mas em água. Novas construções passadas estão periodicamente surgindo e mudando o curso da história política. Ele não está a salvo, trancado em livros de história e disposto em bibliotecas, mas tem sido continuamente reclamado como uma importante fonte de força e identidade política. Em um texto que você traduziu há já alguns anos, o historiador neerlandês Herman Pohl sustenta, parafraseando o teólogo Ernst Troeltsch, que quando tudo está estremecido, ou seja, em situações de crise radical, esse acaba sendo o momento mais propício para o florescimento das filosofias da história. Por isso, segundo Herman Pohl, esse estilo de pensamento dificilmente irá desaparecer da filosofia da história. Qual seria a sua posição a respeito disso? Especialmente em um momento em que as ditas metanarrativas se encontram tão desacreditadas. Já faz alguns anos que eu fiz essa tradução. É um texto que na época e ainda hoje me provoca bastante, no sentido justamente de que a gente percebe nesses momentos de crise justamente essa busca por orientação, que em larga medida, quando a gente fala de uma orientação no tempo, só as filosofias da história é que podem oferecer. Então a gente, pelo menos desde 1973, com Meta History, a gente não pode mais acreditar que a institucionalização e cientificação da história no final do século XVIII
XVIII, começo do século XIX, teria livrado a escrita da história das filosofias da história. O White mostrou brilhantemente que essa produção de um passado realista está ela mesma atravessada de filosofias da história. Então, nesse sentido, o texto do Herman Poe convida um pouco a pensar nas condições de possibilidade das filosofias da história, né? Quando a gente passa por um período, então, justamente como você falou, né, de que a gente acreditava que as metanarrativas haviam ruído, que as metanarrativas haviam cumprido o seu papel e já não teriam função alguma presente, todo esse contexto pós-Guerra Fria, pós-89, daquilo que um Fukuyama chamou de fim da história, num sentido hegeliano, né? Ou seja, o fim dos conflitos que levavam a história adiante até então. A rigor, o que ruiu foram as metanarrativas que orientavam as sociedades até então. Mas o ressurgimento, o novo ganho de importância do fenômeno religioso vem mostrar que, a rigor, as metanarrativas estão aí. As metanarrativas no sentido de grandes narrativas que oferecem sentido para o mundo. A gente tem um crescimento enorme da população religiosa no Brasil, por exemplo, na contramão de um longo período nos países mais ricos, né, de abandono das religiões. Aqui no Brasil a gente vai ver esse fenômeno vai aparecer como a transição do catolicismo para as denominações evangélicas, né? Pode pensar, por exemplo, que havia um certo catolicismo de inércia, né, e que daí essas pessoas vão sendo cooptadas por essas novas denominações religiosas, que, no fundo, oferecem aos seus fiéis essas narrativas, essas grandes narrativas que dão um certo sentido à existência. Se é bem verdade que as metanarrativas, aquelas metanarrativas do século XIX e do século XX ruíram, né, por outro lado, outras ferramentas de dotar de sentido a nossa existência ganharam proeminência. E, a rigor, o objeto da filosofia da história que é possível fazer aqui na academia é justamente, então, pensar as estruturas dessas novas grandes narrativas, dessas novas formas de dar sentido ao mundo, quais são as suas condições de possibilidade, né? O que fomentou esse deslocamento de metanarrativas largamente seculares, a ideia de progresso da civilização ocidental, a promessa do comunismo, a promessa do capitalismo liberal, para um mundo novamente encantado, um mundo novamente atravessado pelas estruturas conceituais da religião. No nosso caso, o Brasil, na periferia do mundo ocidental, né, a gente poderia até mesmo dizer que a gente não passou pela secularização, que nós vivemos num país atravessado pelo discurso religioso e que, de uma certa maneira, vê ganhar força, ou pelo menos ganhar força novamente, uma certa concepção de existência que está absolutamente ligada com o fenômeno religioso. Acho que um pouco a mensagem é essa, né, de que quando as estruturas do pensamento se veem estremecidas, a gente busca esses pequenos pontos de estabilidade. E quem nos oferece esses pequenos pontos de estabilidade são as filosofias da história, seculares ou religiosas. Perfeito, muito claro. Professor João O'Hara, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação e gostaria de perguntar sobre os seus projetos atuais, sobre eventuais livros, artigos que você tem escrito e que você poderia compartilhar aqui conosco. Claro. Então, mais uma vez, eu que agradeço pelo convite, a equipe toda, o excelente trabalho que a série vem realizando. E, recentemente, eu tenho trabalhado na edição do Catálogo Histórico de Teses e Dissertações da área de História, que reúne os trabalhos de História defendidos entre 42 e 2000. Uma tentativa aí de compilar um material que era de difícil acesso e de difícil organização. Paralelamente, um projeto mais teórico-filosófico sobre a ideia do historiador enquanto agente moral e do papel da confiança no funcionamento do conhecimento histórico.